todos, eu sou Adriana Tereza Nogueira, fundadora do Aela, e hoje eu vou falar com a Raquel. Desta vez eu vou começar a live. Vamos falar sobre terapias. Por que que às vezes elas não funcionam? O que está acontecendo com as terapias? E essa live, ela segue aquela que aconteceu na segunda com a Flávia Bestinger, desculpe, Flávia, com a Flávia, sobre o comércio, né? Terapia, psicoterapia ou terapias várias e no comércio, virou um comércio, terapia. E o que eu queria hoje aprofundar, e Caroline, aprofundar é o sentido mais teórico disso. Olá, Raquel, tudo bem, Adriana? eu estava falando, né? Vamos continuar o assunto que você começou com a Flávia, que eu acho importante, porque a Flávia vem de muita experiência, como muitas pessoas, de cursos de autoconhecimento, de psicoterapia, etc. E então ela estava falando desse lugar e de como ela encontrou na formação comigo, né, finalmente um lugar em que eu gostei muito do que ela falou, juntar as Exatamente. peças, né? Ela falou que eu acho que é isso mesmo, juntar as peças da gente, é, porque a gente é um Ela quebra-cabeça, mencionou que você, mas tem que com você e todo esse processo, você permitiu que ela fosse ela mesma, né? ter essa coisa também do individual, né, de ver a individualidade, né, das pessoas e de não dar permissão, como ela justamente explicou, mas tem que abrir um espaço para que a pessoa possa ser ela mesma, né? Bom, então eu queria continuar esse assunto para dar um fundamento mais teórico do porquê tantos cursos de autoconhecimento e terapias e psicoterapias, né, não dão os resultados esperados. A gente, Exatamente, porque tem vários tipos de terapias, né? E as pessoas mesmo, uhum. elas, assim, no geral, não se sabe diferenciar uma coisa de outra, para onde que cada abordagem leva a pessoa, né? Então, É, mas no geral a gente exato. tem as psicoterapias normais, que são, né, as psicoterapias dos psicólogos. Tem os grupos de autoconhecimento diversos, né, de diversas abordagens. E tem as terapias psicológicas, como eu já falei, e as terapias, enfim, e tem a psicanálise, né? Então, acho que hoje temos uma procura enorme, por isso que foi falado do comércio, né? Porque virou um nicho. O autoconhecimento, a doença, o mal-estar das pessoas virou um nicho de negócio. Podemos e E tem precisamos falar tantos disso. cursos, né? Virou um nicho, Tantas ofertas. tá muita, uma É. oferta gigantesca. Mas é isso que eu queria frisar, né? Se olhando pelo nosso viés da psicanálise pós-junguiana, essa realidade está denunciando a grande oferta, o mercado do autoconhecimento, o aproveitamento, a charlatanice, tudo isso é a resposta, nem sempre ética, né? Mas a resposta a uma demanda gigante. As pessoas estão em crise, as pessoas estão precisando se entender. As pessoas estão em crise com o trabalho, com o relacionamento, com o marido, com mulher, com filhos, com amigos, com família. As pessoas não estão sofrendo, tem um sofrimento psíquico que está crescendo enormemente e proporcionalmente cresce uma tentativa de oferta que depois varia de quem dá, enfim, mas eu acho que é importante frisar, se tem esse comércio é porque tem uma demanda, e a demanda não é gratuita, as pessoas não vão se fazer um curso de autoconhecimento assim, elas vão porque elas estão de verdade buscando Exatamente. alguma coisa. Exatamente. É como assim, um problema de saúde fisiológica, a pessoa vai atrás de solução, né? Vai atrás de solução. Só que exatamente assim como a problema de saúde hoje, a gente tem uma medicina que é um comércio, Sim, né? Indústrias farmacêuticas, então assim vem o mesmo modelo para o psicológico. Então eu ofereço tipo remédios, né? Remédios para você ficar bem. exatamente. Isso a inteligência artificial está assim
potencializando isso, né? Porque até o Google responde hoje o que que é ansiedade, o que que é depressão, o Até que que é. exato. Então, se usa a mesma abordagem da matéria, né, do mundo dos negócios, Flávia, falei de você, a mesma abordagem para cuidar da psique. E isso não funciona. Então, o que eu queria, então, frisar duas coisas. Primeiro, é como temos os cursos de autoconhecimento, as imersões, onde as abordagens são, na verdade, temáticos, eles podem ser temáticos e podem ser de abordagem várias. E temos as terapias, tem todo tipo de terapia hoje, todo tipo, e tem as terapias psicológicas, que eu queria frisar, que são as psicoterapias, e temos depois a psicanálise, que eu vou falar depois no final. E temos o público, temos as pessoas que estão desesperadas buscando uma solução. E é claro que como elas, estava falando antes, né, com você, Raquel, como elas não sabem para onde ir, não têm discernimento, que é uma das razões pelas quais tem esse caos Uhum. e o mal-estar de hoje. Então, não se sabe diferenciar o joio do trigo, não se sabe diferenciar. Como é que eu vou saber se tal terapeuta é bom ou não? Porque ele é simpático. Eu me lembro quando eu fazia uma humanização do parto, que a gente tinha que falar para as grávidas. O fato do obstetra ser simpático não significa nada na hora do parto. Ele vai botar faca e fazer uma cesárea em você sem que você queira e sem ser programado e vai te manipular. Ser simpático não é a característica número um do terapeuta. Não deveria ser de qualquer um. Ser simpático. A segunda coisa é porque as amigas foram, os amigos foram, porque está na mídia. Qual é o critério? As pessoas não sabem discernir. E não só, elas ficam engolindo o mal-estar, engolindo, porque ninguém tem costume, isso não é culpa de ninguém especificamente, é uma cultura de todos os países, né? Nós, historicamente, o ser humano não deu valor à psique. A psique só era tratada nas religiões, entre aspas, tratada assim, dentro do núcleo religioso, que aí eu cuidava da psique indo para um Deus, um Uhum. um Deus, né? Um pastor, mas é a ideia de Deus. Então, a psique é a primeira vez que é objeto de conhecimento. Tudo bem, já passaram-se mais de 100 anos, mas é lento o processo. Então, a pessoa não tem hábito. E aí ela vai engolindo e vai tentando distrações e diversões. Até, até não aguentar mais. E é aí que entra o imediatismo do nosso tempo. Eu tenho que resolver isso agora. Eu não aguento mais disso agora. Só que não funciona assim. E aí eles são presa fáceis, essas pessoas, dos promotores de quero dinheiro agora. Quero um curso bom agora. Eu vou aproveitar desse mercado agora. É um mercado. As pessoas estão assim, como os passarinhos nos ninhos. Me dá comida, me dá preencha o meu vazio. Eu estou Tem desesperada. uma especulação, né? Tem uma especulação, assim como tem uma especulação imobiliária, tem uma especulação também no campo psicológico, porque assim como na medicina, né, a gente percebe que tem uma indústria de remédios, também na psicologia tem uma indústria de produção de cursos, de De respostas. É. respostas, de fórmulas, de respostas, porque é a mentalidade na qual todo mundo cresceu, né? E vejamos a medicina, que antigamente existia um médico que sabia te examinar, sabia entender pelo teu olho como é que você estava, né? Assim, não precisava fazer exame. Hoje o médico serve só para prescrever remédio e te mandar fazer exame, porque uma divisão que dá dinheiro. Então a pessoa vai buscar uma fórmula. Isso não é assim que a psique funciona. A psique não funciona assim. Por isso as terapias não funcionam. Agora, gente, é possível sim vocês, né, conseguirem alguma intuição, alguma sacação, algum insight, algum momento de bem-estar com qualquer terapia, né? As pessoas que oferecem, eu acho que, né, muitas delas têm alguma coisa para oferecer.
O que, porém, vocês não podem encontrar, eu desculpem os colegas, é o sentido da tua vida, o sentido da tua individualidade. É isso que você não tem como encontrar. Porque isso você só encontra num trabalho individual, 1 a 1. 2, porque isso você só encontra num trabalho em que inclui o inconsciente. Inclui o diálogo consciência-inconsciente. Inclui uma visão profunda do ser. E eu vou explicar por quê. E 3, porque isso demora o tempo que precisa demorar. Não sou eu que decreto o tempo. É você, na verdade. Não é nem você conscientemente. É a tua psique. As nossas emoções, elas têm tempo. Elas precisam de um tempo para serem processadas. Todas as emoções. Não é porque você é defeituoso. As emoções são assim. Dizia um psicólogo americano, quer dizer, um psicanalista, é o único pós-junguiano, além da Montefoschi, que é o James Hillman. Ele escreveu uma vez, às vezes a gente tem que ir para a sessão só para chorar. Às vezes a gente vai chorar. E tem que chorar. Tem que ter aquele espaço. É como se né, o consultório oferecesse esse espaço. E as lágrimas têm que vir até quando tem que vir. Eu não tenho como controlar isso. Fazer um trabalho psicológico significa abrir mão de termos o controle do ego sobre nós mesmos, que não é deixar que tudo vá de qualquer jeito, mas é abrir mão desse controle que os psicanalistas freudianos chamariam de anal, né? Ou seja, é compulsivo obsessivo. Anal, você segura tudo aqui. Eu não sinto, eu não deixo sair nada, né? Mas é isso, fazer um trabalho realmente de autoconhecimento é se abrir para o desconhecido dentro de você. Por que as terapias psicológicas têm uma validade, um prazo de validade limitado? Porque a psicologia, que não é a psicanálise, a psicologia não trabalha com o desconhecido, ela trabalha com o conhecido. Ela vai tentar te consertar, como se conserta um carro. Claro, com mais, né? Tô reduzindo, não quero diminuir demais, mas é isso. A psicologia não inclui o inconsciente. Então, ela inclui só os elementos da consciência. Então, ela vai ajustar os teus comportamentos, os teus elementos cognitivos, que é o cognitivo comportamentalismo, né? Para que você funcione melhor na sociedade. É uma psicologia americana, que, como toda coisa americana, é para funcionar no social. Não é uma psicologia voltada para uma transformação e não para encontrar a tua individualidade no sentido junguiano, que corresponde, se identifica a encontrar o teu sentido da vida. Não é isso. É claro que você vai se adaptar de uma forma mais tua, mas a gente está sempre no mundo dos objetos conhecidos, nunca numa relação verdadeira interna. Aí eles adicionaram até uma outra variante que inclui as emoções, porque obviamente tem que ter as emoções, descobriram que aí também as emoções fazem parte, mas é sempre sob o controle do ego, é uma psicologia egóica. A psicanálise é o diálogo aberto com o inconsciente, sobretudo a psicanálise junguiana. A psicanálise freudiana já nasceu assim, porque senão nem teria existido. A psicanálise junguiana abriu o campo enormemente, a psicanálise montefosquiana nem se fala. Então, a psicanálise é isso. Então, para você descobrir, encontrar uma solução nova para a tua vida, você tem que se adentrar no mundo do desconhecido, senão é a mesma um café requentado, gente. Pode adicionar, mudar os móveis do teu quarto, comprar novos, mas é já tudo pré-fabricado, já está tudo pronto. Existe um medo geral das pessoas realmente lidar com esse desconhecido, porque, enfim, até se você for ver socialmente, os alunos hoje de escolas, eles têm uma necessidade de algo novo, né? Assim, existe uma crise também na educação. Mas o sistema educacional tem não sabe por onde mudar. Então muda assim o modelo, né? Faz uma coisa mais virtual, internet, tudo bem. Mas enche de conteúdo, começa a encher de conteúdo. E sempre falam a mesma coisa de que o aluno não tem interesse. Mas, gente, os professores também estão cansados. E aí, quer dizer, por onde que muda, né? Se não for individualmente.
sim. E essa coisa, encher de conteúdos, é o que acontece com os cursos de autoconhecimento. Eu já tive várias pessoas que passaram por mim que lamentam, né? Como que eu já fiz tanta coisa e ainda estou aqui, mas Sim, muitas pessoas me falam isso. E aí tem as pessoas que vêm com um monte de frases prontas, eles já têm várias questões psicológicas delas etiquetadas, né? Diagnosticadas. Por quem? Por porque quem? Assim, né? Então, o mundo do autoconhecimento, quando vira um mercado de promoção de ideias pré-fabricadas, ele permite, por um lado, que a pessoa vá, por exemplo, numa imersão, não está exposta diretamente em primeira pessoa, porque tem outras pessoas, né? Ela vai compartilhar conteúdos, ok. Ela pode ver que os outros também têm coisas assim, e ela vai receber algumas informações que podem dar um insight. Só que isso, o que ela vai fazer com isso depois? Vai ser assim, uma ideia que está lá, ela vai tentar talvez aplicar em si, mas ela vai aplicar de que forma? No sentido, assim, a gente, a questão é a seguinte, a gente tem uma visão, a gente consegue, o ego, né, que seria a gente, é a consciência, ela está muito formatada. As nossas consciências, elas já vêm como um pacote cheio de respostas prontas, é uma biblioteca. Então, não adianta você encontrar um livro que tem um título novo e talvez alguma coisa nova dentro e achar que você vai mudar a tua biblioteca. Porque aquele conteúdo novinho vai ser processado por uma consciência totalmente já formatada. E ele vai pulverizar-se. Pulverizar-se. sim. Entendeu? E aí, por isso que você volta do começo. Você volta do começo. Então, é isso que nos serve, porque é o único trabalho individual, isso Montefosco que falava, é a um, porque é somente no um a um que a gente está olho no olho, que a gente consegue aquele lugar de intimidade, de verdade, de transparência, sem os quais não temos como fazer nenhum processo de autoconhecimento verdadeiro que transforme. Senão e as pessoas fazem muito dessas imersões, eu vi também fazer, que às vezes é legal, gente, mas quando vira fuga, porque vira fuga também. Eu me lembro que conheci um cara, né? Assim, eu entendi uma hora que era como para algumas pessoas vão para Disney, né, para Miami fazer compra para Disney, e outras vão fazer um curso de imersão, porque elas são mais conscientes. Só que faz o curso de imersão e volta na mesma vida de todos os dias. E aí o tempo vai passando. Tinha uma pessoa que eu atendia, uma moça, que era promissora, mas ela já tinha passado por tantos cursos de autoconhecimento, aí vira também meio que um imediatismo, vou para cá, vou para lá, a pessoa aprende a nunca se comprometer, né? A nunca de fato estar engajada. E aí ela pulava de galho em galho, e aí o tempo foi passando. E aí você vai perdendo forças, que é isso que eu falo da importância, né, do nosso curso de vocacional, de psicanálise vocacional, porque você perde força. O tempo vai passando, você percebe que você está patinando, que você não encontra o teu caminho, que você não entende exatamente, e você vai perdendo força, e vai perdendo ânimo, o espírito aqui da busca, do buscador. Exatamente. Sim. É E sério? qual que seria, assim, para as pessoas entenderem a grande diferença? Não sei se chegou o momento de você falar da psicanálise pós-junguiana. A abordagem, porque é a abordagem que é diferente, né, Adriana? Exato, tem uma abordagem, tem uma teoria por trás, é importante isso. As pessoas não dão valor à teoria, porque muitas pessoas que vão fazer análise não sabem a abordagem teórica, não é abordagem assim vaga, assim, eu vou trabalhar com esses instrumentos, com esses conceitos, não, é abordagem teórica. A teoria é importante, a teoria é um arcabouço estruturado de conceitos que me permitem olhar para a realidade com uma certa lucidez
clareza e consistência. Então, uma teoria permite ver bastante coisas. Não é um aspecto da minha vida, E da é uma minha pessoa. teoria com Então, procedência, né? No sentido de que a gente sabe de onde está vindo isso, né? Não foi. isso é importantíssimo, Raquel. Isso é importantíssimo. A teoria, quando a gente trabalha, assim, eu vejo a cultura decaiu muito, assim, é lixo, virou lixo, né? Assim, quando a gente, para trabalhar, para construir conhecimento, a gente tem que construí-lo a partir do que já foi feito no passado e avançar, avançar. Porque assim, do nada, porque a entidade me falou, não é teoria. Assim, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Porque você tem uma experiência mística, será das quantas, assim, isso não se constrói. Porque a construção significa que eu adquiro um instrumento de autoconhecimento que tem um embasamento, um histórico, que foi construído de forma coerente, pensada, experimentada, processada. E que eu posso levar adiante se eu tiver capacidades intelectuais, conhecimento, evolução, assim, para poder levar. Pode. Mas você tem que demonstrar isso. Então, tem um arcabouço conceitual que permite olhar para a realidade de uma forma que abrange o mais de realidade possível de forma coerente. Senão, a gente não. É como se a gente visse só pedacinhos de nós, fragmentados, permanecemos fragmentados como já estamos, e isso é doença mental. Isso é mal-estar, no mínimo, psicológico. Então, por exemplo, a psicologia, como eu disse, ela surgiu nos Estados Unidos. Essa psicologia aí que se faz, que se ensina, com as várias pequenas variantes, né, os desdobramentos que foram surgindo no tempo, ela iniciou, desenvolveu-se direito de verdade nos Estados Unidos. Ela começou lá atrás, um pouco antes de Freud, em laboratório, num outro contexto, mas depois foi desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 50, que é um recorte do ser humano a partir do comportamento, né? Do ponto de vista da cultura americana, vale só aquilo que eu posso, querendo ser científico, mensurar né, e administrar, manusear quase, que é o comportamento humano, que é importantíssimo olhar para isso, e eu olho para isso, né? E não só nas intenções, tem que ver o que diabo acontece, né? O que a pessoa faz. Só que aí, se você ficar só nisso, praticamente é um treinamento de cachorro. E é um experimento mesmo, né? Psicológico. Tem um experimento de cachorro, com cachorros, né? Então, é, então, mas qual era a intenção? Que é bem americana, assim, que a gente está vivendo numa sociedade, a gente tem que saber se comportar. Eu adotaria, aí eu faria um curso intensivo, uma terapia intensiva comportamentalista para o Brasil, assim, imediatamente, né? Para a Itália também, para todos os latinos, né? Porque a gente precisa ter o comportamento que é mais civil para viver em sociedade, concordo. Só que eu não me reduzo a isso. E a gente não é tão simples assim. De identificar todos o comportamento bom, errado, assim, a gente é muito mais complexo do que isso. Tanto é que aí surgiu o cognitivismo, que peraí, tem crenças, as crenças, todo mundo adora falar em crenças, vamos transformar as crenças, né? Ressignificar. Vamos, como se fosse, hein? Ressignificar. Hein? Ressignificar, adoro essa palavra, ressignificar. Tem um gosto, né, quando você fala, parece que isso é importante. Então, então o cognitivismo é isso, é modificar a forma como pensamos, porque tem umas distorções. Verdade? Concordo totalmente. Também fazemos isso. Eu, pelo menos, faço. Eu ensino isso. Mas também não é tão simples assim. Porque essas crenças, elas têm uma conotação afetiva. Elas vêm das entranhas e elas surgiram em relacionamentos. Por isso que eu não consigo manipular as minhas ideias, minhas crenças tão facilmente. É uma banalidade, de uma banalidade. A gente, quando eu vejo tantas falas supostamente terapêuticas,
trabalhando com crenças, como se assim eu pudesse, eu soubesse, porque aí eu fico no meu racional, no controle do ego, que não controla porcaria de nada, senão a gente estaria muito melhor, cada um. Aí eu vou aperto aqui um parafuso aqui, solto um pouco de lá, porque eu vou transformar as crenças, tomo uma ayahuasca, obviamente, tenho um momento de deslumbre, de não sei o quê, e aí pronto. Não é assim que funciona. Vocês resolveram as coisas? Beleza, quero ver. Quero ver quantos que resolveram. Quero ver. Mandem mensagens de verdade. Porque assim, é enrolação, é encheção de linguiça de vocês, com vocês mesmos, para não fazer o trabalho de verdade. Porque o trabalho de verdade implica arregaçar as mangas, sujar as mãos no próprio sangue, na própria dor, na própria dificuldade e não ficar fazendo cursos bonitinhos, pagando uma grana para não pagar para o psicólogo, para o terapeuta verdadeiro, para o psicanalista, né? E cuidando né? E fingindo que está se cuidando de si, continuando a vida de sempre. E aí depois chora. Então, assim, não, aí, então, isso aqui é comportamentalismo, cognitivismo, depois tem uma variante aí que envolve as emoções, mas sempre com essa pegada racional, ou seja, é o racional que vai aprender a administrar, mas é um racional baseado no normal da nossa sociedade. O que é um comportamento normal? Aquilo que a gente espera das pessoas. Eu espero isso, mas eu não estou trabalhando no sentido de desenvolver a individualidade dessa pessoa. Isso é o grande gênio, absolutamente gênio de Jung, em que ele faz a união mágica e sagrada entre eu ser eu, descobrir quem eu sou, que não é aquilo que você acha que você é, tá? É algo que talvez você nem sabe que... Não, com certeza você não sabe que é e que nem espera, nem imagina. Estando no mundo. E aí você transforma o mundo. Não se incluindo no mundo para se adaptar no mundo. Eu tenho que me adaptar no mundo sendo eu. O único jeito de fazer isso é transformando o mundo. Isso requer, assim, um grande trabalho. Cada um de vocês demorou só 9 meses para nascer. E chega em terapia 20, 30, 40 anos depois, com toda essa história e quer resolver em um mês? Uma cultura que não tem só a tua idade, tem a idade do teu país, tem a idade do mundo. Olha os papéis de gênero, olha a relação em mulher, tem de quanto? É da tua mãe? Do teu pai? De quando? É de séculos e milênios atrás. Você vai resolver assim? Boa sorte. Não é tão simples, né? Não, a gente subestima por comodismo, por ignorância e por comodismo. E aí vem os que se aproveitam e te vendem fórmulas mágicas para se resolver. E você está perdendo tempo. E esse perda de tempo você vai pagar. Porque vai te tirar fôlego na busca de si próprio. Porque os problemas que cada um tem, que cada um sabe no coração, né, quando vai deitar a cabeça no travesseiro, e cada um sabe da própria dor, são pesados. Ninguém está se divertindo. Então, por que você está perdendo tempo da tua vida? A vida preciosa. Não volta atrás o tempo. Então, voltando aí à psicanálise, ela tem ela entra por uma outra porta pela psique. Ela entra pela porta do desconhecido, da contradição, da dor, do atrito interno, da neurose e do sofrimento, que é um sofrimento existencial. Então, ela entra assim, já sofrida, querendo entender antes de resolver. E isso que Freud, outro gênio, né, e percebe que somente a compreensão real do teu problema, que é o conhecimento, que é a consciência, de trazer o inconsciente para a consciência, que resolve. Ou seja, quando você entende de verdade, você vai começando a resolver o problema. Então, o problema não é que você não está bem no trabalho, você não sabe como se comportar. É porque você não sabe por que está acontecendo isso com você, você não entende a situação,
o teu movimento na situação, as tuas ações, os teus sentimentos, o que está rolando, porque depois eu, Adriana Tanise Nogueira, acrescento muito mais desse aspecto concreto da vida, né? Que era que a Flávia falava do real, que é muito eu mesmo. Você não está entendendo. E se você não entende, você não vai resolver o problema. Você pode adotar alguns mecanismos automatizados, você pode virar um pouco robô, fazer umas coisas que todo mundo acha que é assim que tem que se comportar. Se você ficar bem assim, boa sorte para você. Eu acho isso patético e não acho que dura, porque somos mais do que a gente pensa. Somos melhores e somos mais. Você se reduz a um estereótipo, que é ser como alguém, e você não vai conseguir direito ser nem você, nem esse alguém. Tem um ponto aí, Adriana, que eu gostaria de ressaltar. Quando você fala, quando você explica assim, eu acredito que fique claro. Só que, e aí eu digo por mim, porque no início eu entendo quando as pessoas manifestam ansiedade, porque quando a gente está se afogando, né, a gente quer uma boia, a gente quer alguma coisa, então a gente quer sair da situação. Sim. Então, lidar com a dor, conforme também a gente abordou na live com a Flávia, lidar com a dor é muito difícil. Ou também com a insatisfação, vamos dizer, de uma forma mais amena, né? Às vezes a pessoa quer ser diferente logo, ela quer ver logo. E ok, mas ela não se dá conta também que isso faz parte de um processo maior, que, como você falou, né? Não tem uma previsão. Então, isso implica também na escolha da pessoa. Porque por mais que ela saiba que o mais rápido pode não funcionar, é mais rápido. Assim, parece que é tentador, né? Também a pessoa buscar por uma solução. Sim, mas as primeiras sessões, eu te deixei afogando? Claro Eu que te não. deixei afogando alguma vez? Não, eu estava me afogando. Então, não, então, porque é isso que é a mágica do psicanalista, de verdade, que é como eu Sim, ensino. Eu dou, eu dou a boia. Eu dou a boia porque a pessoa precisa aquela coisa, vai ensinar a pescar ou dar o peixe? Tem que dar o peixe, porque senão a pessoa não consegue nem pescar. Não tem forças para pescar. Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu dou a boia, eu dou o acolhimento, mas não é o acolhimento que vai para o meu ego. Porque eu quero fisgar um cliente. Porque eu quero dinheiro, porque eu quero me sentir importante. É isso que é o trabalho do psicanalista em si mesmo. A gente tem que, porque eu entendo o teu sofrimento. Como a gente está estudando no módulo no médio. Não, eu estava no básico 2, a gente estava falando sobre a empatia, né? A gente está mergulhado no mesmo espaço, eu entendo. E eu dou a boia, mas eu também mostro o caminho. É isso que é, porque a minha abordagem teórica é diferente. Porque eu venho da psicanálise pós-junguiana e eu venho do meu próprio processo que me levou até a fazer outras coisas daquilo que eu aprendi. Essa é a abordagem teórica. Então, eu não tô trazendo nem fórmulas que te prometo nada, não te prometo nada, mas eu estou te dando uma experiência, sem dizer que eu estou te dando uma experiência. E é essa experiência que vira boia, essa relação, porque é a relação psicanalítica nessa abordagem montefosquiana que dá o chão sobre o qual eu estou me mexendo. É a nossa relação que vai dar o fôlego, vai dar a esperança, vai dar a luz. Mas aí eu tenho que estar, como diz Montefoschi, completamente engajada no processo. Eu tenho que estar envolvida nele, porque é a minha vida. Eu tô jogando tudo porque eu não sou outra coisa além disso. Eu não tenho duas personalidades, depois eu volto para casa, tô com meu maridinho de outra forma, né? Esse é o psicanalista, na versão montefosquiana, e eu sou. Então, é nossa experiência que vai caminhando, que vai nos levando. Agora, na abordagem que a Montefoschi chama, né, seguindo o método das ciências, que é objetivante,
O terapeuta é aquele que tem as fórmulas, o conhecimento. E ele não está realmente engajado. Afora o fato que ele está emocionalmente, muitas vezes, arrastado pela emoção do outro, porque ele não se trabalhou o suficiente. Ou ele está na defensiva, porque ele está arrastado e não se trabalhou o suficiente. Então, é a abordagem teórica, é o método de conhecimento que é falho e que só pode dar esse resultado, que é repressivo, no fundo. Eu tinha um cara, uma vez que eu encontrei, que fez poucas sessões comigo, mas ele se chicoteava tanto, porque ele fez esses cursos de autoconhecimento, mas eram tão violentos, na minha visão, nunca na minha vida eu recomendaria um curso em que a pessoa é chicoteada, assim, metaforicamente em público, para encontrar a própria sombra. Como assim? Gente, a gente sofre tanto, todo mundo se sente já tão, desculpe, merda, né? Tão para baixo. Ele sabia todos os seus defeitos, ele já se diagnosticava e não servia para nada, não mudou nada, nada, nada na vida dele. Nada. Porque são etiquetas coladas aqui na testa. Aí só reforça o preconceito que se tem contra si próprio. Isso é um exemplo de trabalho repressivo. A psicanálise montefosquiana, que é o que eu pratico, que eu ensino, é revolucionária. Isso exige integridade do analista, né? Integridade com o próprio processo, integridade na própria expressão com o paciente, e aí depois alguma coisa vai sair disso. Alguma coisa sai disso. Agora, o paciente, a outra pessoa, não está no meu controle. Ela pode se desenvolver muito, 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 ou até onde ela conseguir. Mas alguma coisa ela vai conseguir, com certeza. Porque se desencadeiam processos, né? Se desencadeiam, literalmente, se abrem uns cadeados, né? As trancas, né? É. Muito interessante. Alguém tem perguntas, né? Vamos ver se alguém tem perguntas, quem está online. Ah, é você que está aí, Adriana. Não consigo ver aqui, talvez. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade. É verdade, isso aqui então, não tem perguntas. O método, né, é importante o método de conhecimento, que é um método de conhecimento dialético, que é Montefoschi, já existia, não é nosso, né, é um método das ciências humanas, que é a filosofia. A psicanálise, segundo a Montefoschi, se coloca, segundo a Montefoschi, segundo eu, segundo provavelmente Jung, né, se coloca entre as ciências naturais e as ciências humanas, porque a gente está trabalhando com um fenômeno humano. Então, a gente não pode abordar a psicanálise, o processo psicológico, simplesmente pelo método científico, que é objetivante, que é o que pega um objeto e identifica o que é isso e acabou. Que é o que a etiqueta que a pessoa tem na cabeça de que eu sou escassez, tenho coisas de escassez, não sei o que e não sei o que lá, entendeu? É uma abordagem dialética. Isso é uma nova abordagem no dia a dia das pessoas. Isso é uma abordagem conhecida há muito tempo em filosofia, mas na cultura não existe. E não existe em qualquer lugar. É novo isso. Então, a psicanálise é uma coisa fantástica, porque ela pegou todo o mundo da filosofia e o mundo da abordagem científica no método empírico que Jung usa, que é de observação do real, estar em contato com a realidade, que a filosofia não fazia. A filosofia estava no mundo do pensamento, com todo respeito pela filosofia que eu amo, mas chegou no limite. E depois desse limite, né, a ciência cresceu e a psicanálise junta as duas coisas. E nós só podemos usar esse método. Então, para isso, tem que ter um treino do terapeuta nessa abordagem. Senão ele vai repetir sem perceber, na melhor das boas intenções, entendeu? Bater, né? Marcar as pessoas, né? E as próprias. Então, a gente perde a liberdade. Então, tem toda a teoria por trás, que é a teoria da Montefoschi, que me ajudou a ir além, inclusive, dela mesma. Que a gente vai falar
disso semana que vem, quando vamos lançar o meu livro, sim. né? Eu Mas vejo que esse nome dialética, né, ele remete a um movimento mesmo, porque quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente tem algo dado, como se aprende num curso ou numa formação, é algo que pode, é passível de virar uma crença, assim como a religião, né? Assim, ok, e tudo bem, aquilo pode uhum, até fazer bem para a pessoa, mas estanca um processo de movimento natural da vida. E eu vejo que é por isso que por exemplo, a natureza, ela é difícil de ser domada. É difícil, né, de ser domada, fixada. Sempre tem um movimento. Então, talvez isso tenha a ver com essa vida que habita a gente também, né, Adriana? exatamente, exatamente, é o ser, que é Montefosco que fala, nossa dor vem de estarmos encapsulados e presos em pensados em estruturas de pensamento que formam a nossa identidade. Mas não é tão simples assim para desconstruir isso Sim, dentro, na vida real, né? Não é ficar no pensamento aqui, é trazer isso para a carne, nos nossos momentos do dia a dia, na nossa vida concreta, porque é só ali que a gente muda. O resto é conversa fiada, mas é isso, a vida está querendo, o que é o ser, está querendo ir adiante. E as nossas cabeças que estão presas nesse ego, está segurando o movimento. Isso gera o mal-estar que você está sentindo, não você, Raquel, as pessoas que estão aqui, os amigos, os parentes e os vizinhos. É esse o mal-estar. Essa é a crise de ansiedade. Essa é a crise de pânico. sim, exatamente. Porque de fato dá medo, né? De ficar preso. É real esse medo, né? Real é uma sensação de sufoco, porque por um lado tem uma necessidade de avançar, que é de evoluir, a evolução é a evolução de consciência, e por outro lado tem o bloqueio, porque o ego fica identificado. Ele está identificado, isso não é fácil de falar, mas assim, a identificação forte. Tem uma pessoa que eu atendo, assim, a pessoa tá, ela tem uma necessidade engraçada, ela estava querendo, sei lá, comprar um outro carro, mudar, queria coisas novas na vida, né? Com mais espaço. Queria mais espaço. E aí, conversa vai, conversa vem, por assim dizer, né? Tentando ir além do óbvio, porque ela também não queria ficar no óbvio. O espaço que ela estava querendo verdadeiramente era o espaço Sim, de expressão de si, de poder ser mais ela mesma, porque ela está sufocada por tarefas, por coisas, compromissos, como muitas pessoas têm, mas ela tem medo de abrir mão, porque aí tem uma briga de poder. Porque se abrir mão, dá espaço para outras coisas poderem acontecer. Então, ela está segurando, mas ela está sufocada. Ou seja, se ela começar a dar mais espaço, sabe? Como quando você começa, sei lá, a expressar mais as suas ideias e abrir o espaço para que outras pessoas também façam isso, aí pode ter um conflito. Então, ela está segurando. Então, a vontade de uma casa maior é a vontade, na verdade, de ter um espaço maior de expressão de si. Daí que ela não tem e que está aqui sufocada. Daí a importância, com esse exemplo que eu estou dando, do que a Montefosco que claramente explicita, né, que fica claro no nosso curso, que é o simbólico. Tem que entender o sintoma pelo simbólico, porque senão eu fico lá batendo a cabeça contra a parede, que eu quero ir para as férias e não consigo, que eu quero aquele carro e não consigo, quero ter aquele namorado e não consigo, e não entendo o significado simbólico daquilo. E aí eu fico preso. A gente só resolve os nossos problemas quando a gente entende o significado simbólico daquilo. E aí gera esse movimento dialético, mas é porque já a abordagem assim é dialética, eu não estou excluindo uma coisa ou outra, estou juntando as peças. Inclusive, símbolo quer dizer juntar as peças, sim, né? exatamente. Então, a semana que vem temos novidade, Adriana. Temos novidade, que é o lançamento do meu último livro, que é um livro teórico, que constrói a ponte da psicanálise montefosquiana, junguiana e montefosquiana, até a psicanálise que trabalha com as vidas passadas, que é a psicanálise em devir, como eu chamei. Então, a gente vai apresentar
Para a psicanálise em Então, devir. estão todos convidados para participar desse lançamento, dessa novidade. Que bom. Obrigada a você, Adriana. Raquel. Até semana que vem.